Milhões de brasileiros devem voltar às urnas no próximo domingo e Justiça Eleitoral orienta o eleitor. Na hora de votar, não tenha pressa. Vote com calma e atenção. Digite o número do seu candidato e espere aparecer a foto dele na tela da urna para então confirmar a sua escolha. 35 países em todo o mundo utilizam algum sistema eletrônico de votação, mas todos diferentes do nosso. A urna eletrônica brasileira é única no mundo porque ela foi desenvolvida para a nossa realidade. Pagar boleto atrasado fica mais fácil a partir deste sábado. Sistema novo, totalmente automatizado, em que com a simples leitura do código de barras do boleto você terá todas as informações de pagamento. E oportunidade de estágio no Supremo beneficia estudantes de várias partes do mundo. Esta turma aqui é da Costa do Marfim, do Congo e da Colômbia. Olá, boa noite. Boa noite para você. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nova decisão que determinava bloqueio de 8,5 milhões de contas estaduais para garantir repasse de verba para a Universidade Estadual de Roraima. Vamos entender esse caso com a repórter Viviane Novaes ao vivo, que ela tem as informações sobre essa decisão. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica, William, e boa noite a todos. Olha, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a decisão da primeira vara de Fazenda Pública de Roraima, que bloqueou aí esses 8,5 milhões de reais do governo estadual como garantia do pagamento do chamado 12º de agosto e setembro à Universidade Estadual de Roraima. Segundo o ministro, o bloqueio afronta uma liminar já concedida por ele, em que foram suspensos os efeitos de uma emenda constitucional lá de Roraima. Essa emenda concede à universidade autonomia administrativa, orçamentária e financeira. O ministro também determinou que nenhuma outra decisão seja tomada com o mesmo fundamento. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Viviane. O segundo turno das eleições já é no próximo domingo. Milhões de brasileiros devem voltar às urnas para escolher o presidente da República. Em 13 estados e no Distrito Federal, também haverá votação para governador. Hoje é o último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no segundo turno, no rádio e na televisão. Vamos conhecer agora o trabalho feito pelo pool de emissoras do TSE, responsável por receber e divulgar esse material. Bem antes do primeiro turno das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral já tinha se organizado e virou a base para o recebimento e geração das propagandas eleitorais gratuitas em emissoras de rádio e televisão, com o pool das emissoras. Uma maneira da Justiça Eleitoral viabilizar em parceria a divulgação das candidaturas à presidência da República. Ele otimiza o funcionamento do horário eleitoral, porque nós reunimos aqui numa estrutura do TSE todos esses personagens, a própria Justiça Eleitoral, representada pelo TSE, os partidos políticos, que têm um local único de entrega das mídias, e as emissoras, porque as emissoras também elas deixam de fazer um atendimento que seria pessoal em cada uma das emissoras e ela disponibiliza instrumentos e servidores para cá, para a nossa central. Então, partidos políticos, emissoras e TSE trabalham num único local para fornecer os programas de rádio e televisão. As mídias com as propagandas foram entregues nesta sala, que fica no 7º andar do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive nos sábados e feriados. Mas, para isso, algumas determinações precisaram ser respeitadas. Elas estão previstas em uma resolução do TSE que trata da propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral nas eleições. As entregas tiveram que ser feitas com antecedência, no mínimo 6 horas antes do previsto para o início da transmissão, no caso dos programas em rede, e 12 horas antes, no caso de inserções. Facilita muito para julgamento, para agilizar a questão do acesso ao conteúdo, os ministros substitutos têm acesso direto, para a própria justiça também, porque ela garante a questão do horário de recebimento do material, que é normatizado, então os partidos têm que obedecer os horários pré-definidos e normativos, e quando se concentra no tribunal, essa parte é feita por servidores, é previsto no normativo que o tribunal é o responsável pela questão protocolar. Então, a obediência de horários, de prazos,
para que o processo seja isonômico para todas as partes. Com tudo certo, as propagandas foram distribuídas e exibidas via satélite, nos horários determinados pela legislação. Depois da primeira exibição, estabelecida por sorteio, foi adotado um sistema de rodízio. Assim, o partido político ou coligação que teve a propaganda apresentada em primeiro lugar ocupou o último na ordem de exibição do dia seguinte. De acordo com o tribunal, o formato tem atendido todos os envolvidos no processo. Todas as partes envolvidas, partidos políticos, empresas de televisão e rádio e o TSE estão muito satisfeitos com o resultado final, que foi esse programa limpo que chega para o eleitor, sem que ele nem imagine tanto trabalho e tanta engenharia que é necessária para que esse programa chegue à residência de cada eleitor brasileiro. A preocupação com as notícias falsas, as chamadas fake news, foi grande nesse pleito. Algumas se referem às urnas eletrônicas e segurança delas. A Justiça Eleitoral já garantiu a confiabilidade do sistema, que passa por várias checagens antes de chegar à sessão eleitoral. Mas é bom ficar atento a algumas dicas importantes para que tudo corra bem na hora de votar. As sessões eleitorais em todo o país vão funcionar das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, horário local. As urnas eletrônicas estão preparadas para funcionar no mesmo horário do primeiro turno. E não se engane, o horário de verão foi adiado para depois da eleição, a pedido do TSE. Isso significa que, independentemente do horário em que você votar, todos os votos serão computados. E, por falar em voto, não acredite nessa história de solicitar o voto em papel. Se houver algum problema na urna, ela será substituída. E, caso isso aconteça, as informações armazenadas no equipamento, como os votos, são transferidas para outra urna. Falha na urna não é fraude. Lembre-se, apesar de raras, falhas podem acontecer. Na hora de votar, não tenha pressa. Vote com calma e atenção. Digite o número do seu candidato e espere aparecer a foto dele na tela da urna para então confirmar a sua escolha. E lembre-se que após escolher o último candidato, a urna não emite aquele sinal sonoro que você ouviu no primeiro voto. O barulho que você irá ouvir desta vez é do encerramento da votação, que vem junto com a palavra fim. É importante lembrar que a urna não tem conexão com a internet e com nenhuma rede de comunicação. Ou seja, é impossível para um hacker acessar o equipamento remotamente. Ela é muito segura. E fique atento à sequência dos candidatos na urna. A lógica segue a ordem dos chefes do executivo estadual ou distrital e, por último, federal. Ou seja, governador, quando houver segundo turno no estado e, em seguida, presidente. E nos municípios onde irá ocorrer a votação suplementar, o voto para prefeito será o último. E um detalhe, o seu voto só pode ser anulado por você, mas ninguém pode fazer isso. E por falar em urna, 35 países em todo o mundo utilizam algum sistema eletrônico de votação, mas todos são diferentes da urna eletrônica brasileira, que foi pensada e desenvolvida para atender às nossas necessidades. Em 1996, o Brasil deu início a uma revolução. O voto começava a sair do papel para se tornar eletrônico. Hoje, a urna eletrônica já é utilizada em todo o país. Pessoas do mundo inteiro vêm para cá conhecer a tecnologia brasileira. Mais de 70 visitas ao Brasil para conhecer o nosso sistema. Alguns países já vieram mais de uma vez. São mais de 30 missões brasileiras ao exterior para explicar como é que funciona, fazer algum tipo de transferência de conhecimento, de tecnologia, e mais de 40 acordos, memorandos de entendimento, acordos de cooperação assinados, tendo como foco o compartilhamento da urna eletrônica. Alguns países têm interesse em implantar um sistema completo de votação informatizada. Outros querem aprimorar a forma de votar. Em todo o mundo, 35 países utilizam algum sistema eletrônico de votação. Entre essas nações estão Suíça, Canadá, Austrália e Estados Unidos, onde a escolha entre o papel e o voto eletrônico é definida em nível estadual. Peru, México, Japão, Coreia do Sul e Índia são outros exemplos. A urna eletrônica brasileira é única no mundo porque ela foi desenvolvida para a nossa realidade. O formato, o peso e os materiais usados na fabricação refletem características dos eleitores e dos locais por onde a urna passa. A urna viaja milhares e milhares de quilômetros até chegar a uma aldeia indígena.
passando por variações de temperatura, umidade, salinidade, poeira e principalmente recebendo muito impacto. E ela tem que chegar nessa aldeia indígena, muitas vezes ela é transportada até 2 semanas de barco nos rios pela Amazônia. Chega à aldeia indígena, ela tem que funcionar. Então ela foi desenvolvida para resistir a essas características, ser robusta o suficiente para estar adequada a essas adversidades que nós temos dentro do nosso país. O projeto foi concebido e aprimorado por servidores da Justiça Eleitoral. As empresas fabricantes apenas reproduzem o que os projetistas encomendam. A empresa que vence a licitação simplesmente materializa o nosso projeto. Então nós temos o total controle, o compromisso, inclusive de aprimoramento e desenvolvimento do projeto de engenharia da própria urna eletrônica. Por tudo isso, o sistema eletrônico de votação brasileiro é referência em todo o mundo. A avaliação deles é muito positiva, inclusive em termos de custo, né? A urna eletrônica brasileira é bastante barata comparativamente. E a Justiça Eleitoral também disponibiliza vários aplicativos para facilitar a vida do eleitor. Os resultados, aliás, é o mais famoso. Já o boletim na mão é a mais uma forma dos brasileiros fiscalizarem a totalização dos votos. Nestas eleições, a gente já viu, escutou, leu um monte de notícias falsas sobre a urna eletrônica. Que os aparelhos são fraudados, que não podem ser fiscalizados. Mas o sistema eletrônico de votação é tão fácil de ser auditado que até você pode fazer isso. O aplicativo Boletim na Mão permite que o eleitor tenha no dispositivo móvel dele o boletim de urna que quiser. A urna eletrônica imprime uma lista com todos os votos que houve ali dentro. Essa lista a gente chama de boletim de urna. E é ao final dessa lista que vai impresso o QR Code, como eu te disse, uma matriz de pontos, que o eleitor pode ir lá e fotografar. É uma forma simples de você ter o boletim da sua sessão eleitoral, o resultado da sua sessão eleitoral no seu celular. O Boletim na Mão garante que a vontade do eleitor seja respeitada no dia 28 de outubro. E por falar na votação do segundo turno, quem quiser dar uma volta depois de exercer a cidadania e mesmo assim acompanhar quem vão ser os eleitos, não precisa se preocupar. Com o aplicativo Resultados, qualquer um com smartphone pode acompanhar a divulgação em tempo real. A partir das 17 horas, as urnas são encerradas e automaticamente começa o processo de apuração. Começam a chegar os boletins de urna no seu formato digital nos centros de processamento de dados da Justiça Eleitoral. Tudo isso é processado automaticamente e automaticamente são disponibilizados os resultados. Esses resultados podem ser acessados, por exemplo, no celular de qualquer pessoa. O Boletim na Mão e os resultados já estão disponíveis nas lojas dos sistemas operacionais Android e iOS. Quem já baixou os aplicativos para o primeiro turno não precisa fazer um novo download. A ideia é facilitar o acompanhamento dos resultados, o acompanhamento da totalização. Na verdade, o nosso objetivo, ao disponibilizar o QR Code no BU impresso e ao disponibilizar o aplicativo BU na mão, é tornar o mais universal possível o processo de fiscalização da totalização. O eleitor deve ficar atento aos documentos necessários na hora da votação. Algumas práticas também são proibidas neste segundo turno. No domingo, 147 milhões de eleitores voltam às urnas para escolher o novo presidente da República. Os próximos governadores de 13 estados e do Distrito Federal também vão ser conhecidos no dia 28. A votação vai de 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde, sempre em horário local. Quem for às urnas deve levar um documento oficial com foto. Estar com título de eleitor não é obrigatório, mas ele contém informações importantes sobre o local de votação. Quem já fez o cadastramento biométrico pode usar somente o aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral. Disponível para Android e iOS, a ferramenta substitui o documento em papel. Mais de 10 milhões de pessoas já baixaram o e-Título. Quem não tem a biometria pode apresentar o aplicativo na sessão eleitoral também, desde que acompanhado de documento oficial com foto. O local de votação é o mesmo do primeiro turno. Se você faltou à votação do dia 7 e não sabe onde vota, é só consultar o site do Tribunal Superior Eleitoral. Basta informar o seu nome, a data de nascimento
e o nome da sua mãe. No dia da votação, o eleitor pode manifestar apoio a candidato ou partido político, desde que de forma individual e silenciosa, por meio de bandeiras, broches, adesivos ou uso de camisetas. É proibido levar para a cabina de votação aparelho celular, máquina fotográfica ou qualquer equipamento que possa comprometer o sigilo do voto. E a TV Justiça vai acompanhar toda a movimentação ao longo deste domingo com boletins na programação de hora em hora a partir das 8 horas da manhã. Fique com a gente. E daqui a pouco, a partir de amanhã, quem tiver boleto atrasado de qualquer valor já pode pagar em qualquer instituição bancária. A nova plataforma de cobrança ela foi montada pelo sistema financeiro para modernizar o serviço de cobrança. A partir deste sábado, quem tiver boleto atrasado para pagar não vai mais precisar ir até o banco emissor do documento para quitar o débito. Por esquecimento ou até por aperto financeiro, às vezes não é possível quitar os boletos no dia de vencimento. Por isso, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, vai permitir, a partir do dia 27 de outubro, o pagamento de boletos vencidos de qualquer valor, não só no banco emissor do documento, mas sim em qualquer instituição bancária ou correspondente financeiro, como casas lotéricas. Facilita bastante o pagamento, porque a gente não precisa se deslocar, né? Tendo a segunda opção é muito bom. A praticidade, né? Muito melhor, porque não fica preso só num banco. A nova plataforma de cobrança ela foi montada pelo sistema financeiro para modernizar o serviço de cobrança que existe desde os anos 90 no modelo interbancário, ou seja, podendo ser pago em qualquer banco. Um sistema novo, totalmente automatizado, em que com a simples leitura do código de barras do boleto você terá todas as informações de pagamento. De acordo com a FEBRABAN, por ano no Brasil, são emitidos mais de 3 bilhões e 500 mil reais de boletos para pagamento de operações financeiras. Essa medida ela dá mais comodidade ao cidadão porque permite algo que todo mundo já sabia que era possível. Se há compensação de cheques diferentes em bancos diferentes, era possível que os boletos fossem processados em bancos diferentes. Isso sempre obrigou, até 2018, veja como o Brasil é atrasado, que cidadãos tivessem que pagar 2 ou 3 boletos em 2 ou 3 agências bancárias diferenciadas. E outra novidade é que até o dia 10 de novembro, boletos de cartões de crédito, doações e outros pagamentos de qualquer valor vão ser aceitos em todos os bancos e não apenas na instituição financeira de origem da cobrança. O Superior Tribunal Militar lançou esta semana a plataforma Arquimedes. A ferramenta vai permitir o acesso digital a documentos judiciais históricos da Justiça Militar da União. A Justiça Militar da União é a mais antiga do país. Sua trajetória, bem como seus processos, estão presentes em momentos importantes de nossa nação. Ela agora terá uma ferramenta digital de acesso a documentos judiciais históricos. É a plataforma Arquimedes. Essa plataforma permite que pesquisadores e arquivistas tenham acesso aos processos judiciais históricos da Justiça Militar da União desde a sua criação em 1808, com a descrição arquivística de cada documento. E é na Semana do Arquivista que ocorreu a inauguração da plataforma Arquimedes aqui na sede do Superior Tribunal Militar. Participaram do evento estudantes, pesquisadores, servidores do Judiciário, com destaque para os profissionais do CETEF, que são pessoas com deficiência que digitalizaram os documentos históricos. Graças ao trabalho deles, foi possível disponibilizar os documentos na plataforma. Um trabalho como esse também reforça esse lado da profissão de arquivista como alguém que está interessado em preservar e divulgar a memória. Uma das maiores fontes do historiador são os documentos históricos e ao ter acesso a isso é uma inovação muito grande. Além dos arquivos digitalizados, o portal também disponibiliza o áudio de algumas sessões históricas de julgamento de processos. O presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, afirmou que a ferramenta traz um importante resgate histórico e atual. Isso nos leva a que toda a sociedade, pesquisadores, estudantes em geral, possam acessar os nossos processos que existem desde o início da Justiça Militar e perpassam por
todos os momentos históricos da nossa pátria. E você vai ver daqui a pouco no Jornal da Justiça. Supremo Tribunal Federal dá oportunidade de estágio a estudantes de direito de vários países. Esta turma aqui é da Costa do Marfim, do Congo e da Colômbia. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, afirmou nesta sexta-feira, na sessão extraordinária da Corte, que vai apurar eventuais excessos que possam ter sido cometidos pela Justiça Eleitoral ao autorizar operações em universidades públicas de ao menos 7 estados brasileiros. As ações foram realizadas para averiguar denúncias de campanhas político-partidárias que estariam acontecendo dentro das universidades. A nota foi lida pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral na abertura da sessão plenária desta sexta-feira. De acordo com a ministra, é preciso respeitar os princípios constitucionais da educação, que asseguram a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, com o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. O Tribunal Superior Eleitoral, diante de fatos noticiados pela imprensa no dia de hoje, está adotando todas as providências cabíveis por meio da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral para esclarecer as circunstâncias e coibir eventuais excessos no exercício do poder de polícia eleitoral no âmbito das universidades de diversos estados da Federação. A legislação eleitoral veda a realização de propaganda em universidades públicas e privadas. Artigos 24, Lei 9.504 de 97 e artigo 37 do mesmo diploma legal. Mas a vedação dirige-se à propaganda eleitoral e não alcança, por certo, a liberdade de manifestação e de expressão, preceitos tão caros à democracia, assegurados pela Constituição da República de 1988. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que ocupa o cargo de Procuradora-Geral Eleitoral, afirmou que há indícios de que houve ofensa à liberdade de reunião e de expressão e que o debate nas universidades foi prejudicado. Por verificar que no curso de várias medidas noticiadas pela imprensa, houve e há indícios claros de que houve ofensa à liberdade de expressão, à liberdade de reunião, à liberdade de cátedra, que garante a autonomia universitária e, sobretudo, o debate, a discussão no âmbito do ambiente universitário a respeito de medidas que estão relacionadas com as eleições de 1988, é que estou requerendo ao Supremo Tribunal Federal providências no sentido de assegurar a vigência, a plena vigência da Constituição brasileira. A Corregedoria Geral solicitará imediatamente a todas as corregedorias regionais eleitorais deste país informações a respeito das circunstâncias fáticas e da fundamentação jurídica que levaram à adoção das medidas ora noticiadas pela Egrégia Corte e pela ilustre Procuradora-Geral Eleitoral, doutora Raquel Dodge. O presidente do Supremo e do CNJ, ministro Dias Toffoli, e o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, também se manifestaram hoje acerca da atuação da Justiça Eleitoral nas universidades. A repórter Carla Lucena tem os detalhes dessas manifestações para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, se manifestou agora no começo da noite. Em nota publicada no site do Supremo Tribunal Federal, o ministro disse que o STF, como guardião da Constituição Federal, sempre defendeu a independência e a autonomia das universidades brasileiras, além do livre exercício do pensar, da expressão e da manifestação pacífica. O ministro também disse que essa liberdade é o pilar sobre o qual se
apoia a própria noção do Estado democrático brasileiro. O ministro finalizou a nota dizendo que a lei fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, também se manifestou sobre este caso hoje e, segundo ele, a atuação da Justiça Eleitoral na apuração de suposta propaganda irregular eleitoral faz parte da natureza da Justiça Eleitoral e que, no momento, não cabe nenhuma atuação da Corregedoria Nacional de Justiça, até porque esses atos podem ser questionados por outros meios. O Corregedor Nacional de Justiça também ressaltou que a magistratura deve estar voltada à defesa da garantia dos direitos fundamentais e também à pacificação social. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. A 18ª edição do programa Teixeira de Freitas terminou hoje no STF. O programa, fruto da parceria com a Universidade de Brasília, recebe estudantes estrangeiros do curso de Direito. A colombiana Catarina Góngora visita a exposição sobre os 30 anos da Constituição no Tapete Vermelho, um corredor de acesso a várias áreas do Supremo. A estudante chegou ao Brasil em 2016 para o mestrado em Direito na Universidade de Brasília e engatou no doutorado. No estágio no STF, que durou 2 meses, a estudante aprendeu sobre o funcionamento do Poder Judiciário e assistiu a palestras sobre direito. No trabalho final, ela comparou a legislação sobre voto no Brasil e na Colômbia. A diferença principal no voto em branco. Quando a gente na Colômbia vota em branco, e o voto chega a ganhar nas eleições, as eleições têm que se repetir de novo, tem que se convocar a novas eleições e então não podem participar os mesmos candidatos que participaram nas primeiras eleições. Já Juan, também da Colômbia, estudou as diferenças de legislação sobre internet. A Colômbia é um pouco mais conservadora. Tanto o Brasil, por exemplo, tentou utilizar decisões como, por exemplo, o Marco Civil da internet, né? Enquanto a Colômbia tem uma posição jurídica mais conservadora e eles estão tentando fazer uma regulação, principalmente pela via da jurisprudência. Além de alunos da Colômbia, a turma tem estudantes de 2 países da África, Congo e Costa do Marfim. Michê Maloba comparou como é a prisão no Congo e no Brasil. Lá no Congo tem a prisão de morte e a prisão perpétua, mas aqui no Brasil não tem. Aqui é melhor que o meu país. O programa de estágio tem 9 anos e é o resultado de um programa de cooperação com a Universidade de Brasília, que seleciona os alunos que estudam lá para estagiar aqui no Supremo. Para os estudantes estrangeiros, a chance de conhecer a Suprema Corte Brasileira é um privilégio. Eu escolhi fazer o estágio porque na Colômbia os estudantes não têm muito acesso a fazer estágio como aqui no Brasil. Então, a verdade foi por isso, porque também aqui eu pesquisei e eu sabia que a gente faz muita pesquisa. Então, como estudante, é uma oportunidade para aprender muitas coisas. Vamos às últimas notícias? É hora do Giro na Rede. Bom, e quem está na redação do Jornal da Justiça hoje é a repórter Fernanda Porto. Vamos falar com ela. Boa noite, Fernanda. Conta pra gente quais são as últimas. Boa noite, Érica. Conto sim. Boa noite, William. Boa noite para você que nos acompanha em casa. A gente começa o giro falando sobre o STF. A ministra Carmen Lúcia suspendeu liminar que impôs multa a um advogado por ter emitido parecer em licitação para a compra de um imóvel para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo. O Tribunal de Contas da União considerou o parecer irregular. Na decisão de hoje, a ministra Carmen Lúcia ressaltou que o mérito do caso deve ser julgado para realmente aplicar multa. Falando ainda de STF, o ministro Edson Fachin suspendeu tramitação de recurso no Tribunal Superior do Trabalho de processos sobre supostas irregularidades em convênio de gestão de saúde firmado pelo município de Iporanga. Ao analisar o caso, o ministro Edson Fachin entendeu que o mérito da ação deve ser julgado para definir se o caso trata de competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho.
E no Rio de Janeiro, a primeira vara criminal negou o pedido de liberdade provisória de Daniela Cândido Cardoso, conhecida como Dani Bumbum. Ela está presa há 10 dias por ser apontada como responsável pela morte da microempresária Fernanda Assis, depois de um procedimento estético. O laudo preliminar cadavérico indica que Fernanda foi vítima de embolia pulmonar por uma substância encontrada nos pulmões. Ainda falta laudo para averiguar se a substância é a mesma que foi injetada no procedimento para aumento dos glúteos. E em São Paulo, a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da Livraria Cultura. As dívidas da empresa passam de 285 milhões de reais. Você em casa já sabe, mas eu sempre lembro você. Para rever alguma de nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Bom fim de semana para você. Boa noite e a gente se vê novamente na segunda-feira. Boa votação no domingo. Até lá.